Estamos no ar. Estamos no ar, bem-vindos pessoal de novo ao nosso canal do Escrevível. Eu sou a Letícia. Eu sou a Quem é Coral. tu? Eu sou a Coral, pra quem não sabe, eu tenho um livro publicado na Amazon, se chama Emoldurei Tua Cor de Amor, e um outro que vai ser lançado aí, que se chama I Bite Back, ambos romances eróticos, mas quem tiver interesse, dá uma pesquisadinha aí, né, que tamo aí, né. E agora a gente tá trabalhando no nosso primeiro livro em coautoria aí, primeiro livro at all, da Letícia. E a gente tá compartilhando todos os processos, todas as etapas, em todos os detalhes, então pra quem ainda não viu, tem uma playlist com tudo certinho em algum lugar da tela por aí. E também se inscreva no canal pra gente que a gente tá sempre atualizando pra vocês não perderem nenhuma novidade. E falando em atualizando, né, hoje nós vamos fazer uma atualização na nossa história, porque a gente percebeu que estava alguma coisa não estava Faltando, certa. tava faltando. E aí a gente precisou mexer, na ficha de uma personagem, uma protagonista, e isso, querendo ou não, impactou todo o resto da história, né, tanto a estrutura quanto a ficha da outra protagonista. Então a gente fez uma alteraçãozinha ali, uma alteraçãozinha aqui, quando viu a gente estava atualizando tudo, e aí agora a gente vai compartilhar isso também, porque querendo ou não a gente já tinha compartilhado como é que elas eram antes, e aí agora Sim. a gente vai Vocês viram a gente construindo elas no seco, né? Tipo, botando as ideias no papel ali e criando em cima disso. Mas daí na hora de realmente escrever e aprimorar a história, e como que é, esculpir a história, Uhum. não estava funcionando. Então, inclusive, eu acho que é uma coisa interessante de falar para os escritores iniciantes, porque foi uma coisa que, sendo o meu primeiro livro, realmente, tipo, meu primeiro livro, Heró, quando a gente percebeu isso e a gente começou a mudar as coisas, eu realmente comecei a ter um ataque de ansiedade. Por essa questão de, tipo, cara, não, a história tá pronta, a história, não sei, tava nesse caminho certo e já tava isso. E essas pequenas mudanças fizeram. Não foi tipo um geralzão na história, a história ainda tem basicamente as mesmas, É o né? mesmo plot, O né, a mesmo mesma plot, tudo. sequência, a ideia continua. Mas é normal a gente se apegar a uma ideia e não querer deixar ela para trás. Então, se você passa por isso, se você desiste depois que você começa a escrever porque você precisou mudar alguma coisa e perdeu um pouco do tesão ou tá se sentindo culpada, é normal, gente. Então, Uhum. não E se sintam mal. Ui. inclusive não só esse sentimento, mas o acontecimento em si. Eu até contei pra Letícia, ela ficou super nervosa e eu estava tipo: "Não, que isso, a gente tá mudando pra melhor, tá?". Realmente estava uma falha muito grande na personagem. Sim. E aí, até vou comentar com vocês também que quando eu escrevi o meu primeiro livro, eu incluí um personagem e eu imaginei ele de um jeito na minha cabeça. E quando eu comecei a escrever, eu me apeguei a ele e ele acabou mudando dentro da história. O que aconteceu é que, tipo, isso acabou mudando o rumo da história, e quando acabou o livro, eu li e ele não acabou do jeito que eu queria. O que que eu fiz? Eu apaguei metade do livro, desde o momento em que esse personagem foi inserido, e eu reescrevi tudo da maneira que tinha que ter sido feita desde o começo, e eu não fiz porque eu não quis, sabe, tipo, foi um lapso meu, tipo: "Ah, eu gostei dele, eu vou deixar ele menos cuzão". Fudeu a história, entendeu? E acontece, é bom eu acho até que a gente teve muita sorte de identificar esse erro no começo, assim, essa fa não é nenhum erro, porque eu ainda acho que ela realmente era um bom personagem. Eu Sim, acho que o sim. nosso problema é que A gente não tava ela conseguindo visualizar direito ela. é, mas eu acho que o problema também é que ela não era a única protagonista da história. Sim, E aí ela acabou ficando muito apagada pela Otávia, assim, ela ficou sim. muito fraca, muito patética, meu Deus, ela não fazia nada. E aí tinha o ponto de vista da Otávia, que a Otávia fazia tudo. Aí ficou muito Exato. discrepante, aí a gente teve que mexer. E aí vamos então fazer essa Explicar, é. O que aconteceu é que a Astra, a gente sempre que a gente pensava na Astra,
ela era muito triste. Ela estava triste o tempo todo. Ela, tipo, tinha um background muito pesado. E, ok, isso existe, mas que nem a Coral falou, a Otávia era o completo oposto. E meio que deixava isso, né? Tipo, era muito. Puxava tudo a história inteira pra baixo demais, sabe? Uhum. E eu não consegui definir ela, tipo, ah, ela é super triste por causa disso, disso, mas daí quando ela tá com a Otávia, ela é risonha, ela ri bastante, mas não fazia sentido, sabe? Não tava encaixando a personalidade dela. E Então, principalmente porque toda vez que a gente tentava dar mais corpo e mais detalhe, parece que a gente deixava ela mais murcha ainda, tipo, eram os sim. detalhes pesados, traumas pesados, parecia que ela encolheu cada vez. Para resumir, né? Eu acho que o resumo, a gente começou a visualizar a Astra como a tristeza de Divertidamente. Era aquilo, tipo, tudo ela Ah, chorando. eu A gente preciso falou, da não dá. Otávia. Aí não deu, não deu realmente, mas eu acho que as mudanças que a gente fez deram uma luz bem melhor pra Astra, assim, uma força também pra protagonista que acho que tava faltando, foi uma boa mudança. É, eu vou adicionar essas coisinhas aqui. Tá com aberto aí o Notion? Sim, Tá, eu tô na página dela, eu vou mudar o background aqui. Na verdade, eu vou só adicionar coisa que eu separei ali. Como que a gente fala? o que que tu pensou de... É, tá, eu falo como que ela é agora? Eu acho que aqui no background a gente pode colocar realmente só as coisas que são anteriores ao início do livro. Uhum. Sabe, tipo, coisas realmente, assim, do relacionamento dela com a família, talvez a gente já coloca aqui um pouco do motivo para ela ter ido embora, como que ela começou essa coisa da confeitaria, da onde que surgiu, porque esse background é realmente mais uma base pra gente lembrar a origem do nosso personagem, sabe, pra saber alguns traumas de onde vem, pra saber alguns comportamentos de onde vem. Então, eu acho que o que eu escrevi ontem é tipo a história de origem dela. Isso, o background é É, basicamente isso, é a origem. Porque daí aqui a gente vai ter as informações que a gente precisa pra fazer o arco propriamente dito, entendeu? Tipo, sim. eu até o background da Otávia também estava bem fraco, assim, ela estava bem no fim das contas, essa mudança na Astra deixou todo mundo um pouco mais forte, porque Sim. a Otávia também estava, tipo, meio Maria vai com as outras, assim, tipo: "Ah, ela quer abrir uma confeitaria? Eu vou também", Hum, tipo. sem personalidade. Elas estavam bem definidas, mas ao mesmo tempo não era uma definição muito boa. Então, o que mudou, né, desde o começo? Se vocês acompanharam os últimos vídeos, elas tinham saído da cidade delas. Cara, o que que mudou? Tipo, não mudou nada. Não, o eixo O da eixo história em si não continua igual. mudou, isso ficou bem estruturado, a gente tá só realmente melhorando o recheio. O recheio. Baduns. Quem tá acompanhando vai sacar Comenta aqui se tu entendeu a a referência do referência. recheio. É. Então, ao invés da Astra, tipo, ser uma pessoa muito triste, tipo, ela ainda assim, a família dela ah, ainda não era uma boa, era uma família tóxica, porque ela era meio que deixada de lado, ela era criticada, tipo, o tempo todo criticada, sabe? Uma criança que cresceu nunca ouvindo uma palavra de afeto. Então ela meio que como que é? Tipo, entrou num casulo dela mesma e cresceu meio que se apagando sempre, não achando que ela era boa o suficiente pra porcaria nenhuma. Ah,
e ela realmente ainda não acredita no amor, a gente até pensou em mudar isso, mas a base do nosso livro é a Astra não acreditar no amor e a Otávio acreditar muito no amor. E as duas meio que se unirem desde adolescentes num pacto de que elas vão estar sempre juntas. Então, tipo, elas são o amor que elas precisam, né? No geral, assim, tipo, pra vida. Não... E aí, a, a família da Astra, a gente estava pensando em colocar um problema de violência, alguma coisa mais pesada, e isso estava deixando a Astra muito, muito, muito triste, muito para baixo, né? Então, na verdade, o que vai acontecer é que a mãe da Astra, ela amava muito o pai dela, e o pai dela traía a mãe da Astra, então quando ela descobriu, ela começou a se embebedar, começou a virar uma alcoólatra, e isso fez com que a Astra desacreditasse total no amor, porque eles continuaram juntos só pela imagem, né? E numa cidade pequena, todo mundo sabia disso, e eles, eles achavam que não sabiam, mas todo mundo sabia disso. Então a Astra meio que criou esse trauma em relação a relacionamentos, enfim. E ela cresceu meio apagadinha, assim, ela, tipo, quando ela conheceu a Otávia era aquele, aquela criança feliz, aquela adolescente, tipo, ela ainda topa tudo, tipo, ela ainda criava as coisas, incentivava a Astra a fazer tudo. E ela, acho que isso foi passando um pouquinho pra Astra, ela conseguiu pegar um pouquinho dessa coisa, e ela não se tornou uma pessoa tão... blé, por conta da influência. Botar um gifzinho da tristeza em algum lugar aqui, se arrastando. Aliás, sendo arrastada pela Otávia, né? A alegria. Nossa, era muita alegria e Sim! tristeza, Otávia e Astra. Então, eu acho que essa convivência das duas meio que permitiu a Astra ainda desenvolver um pouquinho do que ela seria realmente se ela tivesse a oportunidade de ter sido assim desde o princípio em casa, né? Então, eu acho que ela conseguiu se desenvolver um pouquinho nesse sentido. E ela Ela ainda é introspectiva, é, né? Ela ainda tem da identidade dela é, mesma, né? Ela ela não, não é ela não, expansiva, não né? vai. É, isso. Ela não é expansiva. E que mais? E aí a Astra começou a trabalhar, porque os pais dela não queriam pagar, tipo, faculdade pra ela, enfim, não achavam. Não, eles realmente eram uns bosta, assim. E ela começou a trabalhar numa confeitaria, na primeira confeitaria da cidade, e lá ela descobriu que ela era boa em fazer sobremesas, em fazer bolos, em fazer o quê, e começou a encontrar esse amor por essa profissão. E ela focou nisso, tipo, se eu pra que eu vou ficar querendo namorar, tipo, sério, sei lá. Ela não almejava uma vida, um casamento, filhos, enfim. Ela encontrou o objetivo dela no trabalho. Tipo, ela encontrou um objetivo que era, ela queria abrir uma confeitaria. Na verdade, eu acho que elas pensaram nisso juntas, né? Acho que ela não pensou sozinha. É, porque eu acho que em algum momento Ela, ela compartilhou isso com a é, Otávia, né, tipo, eu não sei, você tinha comentado antes, quando a gente começou a pensar nessas mudanças, de tipo, ela fazia as coisas escondidas da mãe, pra mãe sim. não querer cagar isso também, e aí eu pensei que nesses momentos, tipo, talvez elas ficassem na casa da Otávia, cozinhando juntas, e daí a Otávia foi pegando gosto pela coisa também. Porque eu acho que ainda, enquanto ela ainda tem um pouco, ela não tem esse start, assim, sabe? Tipo, vou fazer isso, ela queria trabalhar com isso e era isso. Tipo, ela não tinha pensado além, acho. Não era uma Uhum. coisa real pra ela. Não foi uma coisa que veio de antes, né, de tipo, vou trabalhar com isso porque gosto. Foi. Tipo, não, vou trabalhar com isso porque é o que tem pra trabalhar e daí aconteceu. O pensar numa confeitaria não era algo real pra ela. Tipo, ela não tinha esse negócio, tipo, vou fazer, sabe? Ela tava lá e acho que a Otávia é sempre esse start dela. A Otávia que faz, vamos fazer, vamos. E ela precisa disso, assim, né? É, até porque uma coisa que a Otávia, que não estava na ficha dela, que eu resolvi explicitar mais, assim, deixar mais concreto, é que ela vai ter essa coisa mais visionária. Isso, Então eu acho que ela vai realmente ver o potencial da Astra e vai falar, cara, vamos trabalhar com isso, vamos abrir uma confeitaria também, vamos fazer essa parada funcionar. sim. E aí eu acho que Eu acho que ela dá esse impulso, né? Tipo,
A Astra, ela só, ok, eu gosto disso, vou trabalhar com isso, mas não vou abrir uma confeitaria do nada, assim. E é isso. Que era mais ou menos o que É, estava antes, né. exato, Tipo, vamos abrir uma confeitaria, pronto, acabou. exato. Eu acho que foi isso que mudou mais nela, assim. Então ela. Ah, e aí elas vão decidir sair. Ela também quer estudar, né? Ela decide depois, quando elas resolvem ir embora. Eu não lembro, a gente definiu, tipo, quando que ela pensa no estudo? Eu acho que talvez, A Otávia a também. a Otávia tenha quando elas começaram a ter essa ideia de abrir uma confeitaria, eu acho que, né, desse lance da Otávia, assim, visionária, ela talvez já tenha pensado, assim, de tipo: "Cara, vou aproveitar e vou fazer uma faculdade de administração, vou fazer um negócio que beneficie a gente de alguma Uhum, maneira". Só que como a Astra não tinha condições de fazer isso naquele momento, até por causa financeira uhum, principalmente, né, daí talvez elas tenham pensado, né, tipo: "Cara, então vai juntando dinheiro pra tu conseguir fazer um curso top", daí uhum. elas pesquisaram e daí, tipo, elas pensaram: "Ah, vamos pra Curitiba, que é perto e o centro europeu é super renomado, super sei lá o quê", Sim, e aí vai juntando dinheiro pra te fazer um curso lá depois, e daí assim que der a gente vai, e daí talvez os planos fossem ir um pouco mais à frente, né, só que daí a Astra meio que se rebelou finalmente aleluia. com a família, né, deu aquela gota d'água e daí elas acabaram indo um pouquinho antes do planejado, mas ela já tinha algum dinheiro guardado pra isso. Sim, Eu acho que funcionou mais ou menos assim, sabe, tipo, sim. Talvez. até que eu acho também pensando, assim, agora nessa nova personalidade da Astra, faz sentido que ela tenha, que a Otávia tenha convencido a Astra com esse lance da Uhum, confeitaria, tipo, indo aos poucos, porque como a Otávia é muito à frente, tipo: "Vamos direto pra confeitaria", a Astra ficou tipo: "Não é bem assim?". uhum. Daí a Otávia falou: "Tá, então vamos fazer um curso, Tá, vamos se especializar, vamos", e aí gosto. a Astra já achou um pouquinho mais interessante. O que eu ia dizer, mas ela fez a. Porque a Astra começou a trabalhar porque não só por isso, né? Mas tipo, a Otávia começou a fazer a faculdade e tal, e ela ficou mais tempo sozinha. Qual que era a faculdade que a Otávia estava fazendo quando a Astra começou a trabalhar? Tipo, antes delas pensarem em confeitaria, tudo, sabe? Eu acho que pode ser alguma coisa, tipo, cara, nem sei. Eu não sei mesmo. Turismo. É, eu pensei, assim, de repente algo bem nada a ver, sabe, com ela. Tipo, sei lá, engenharia, sabe, algo assim bem que sei lá, eu não sei, Mas, mas assim, sim, eu não algo sei que não por que que ela teria começado. Tipo, se os pais dela são de boa, sabe? talvez, sei lá, ela só estivesse curiosa, não sei. Publicidade. A publicidade é uma que poderia ser. Comunicação, ela é bem comunicativa, sim, talvez, não Achou sei. que ia encaixar e não encaixou. É, é. Até porque a gente vai ver depois, quando a gente estiver atualizando a ficha dela, que ela vai ter feito, assim, essa coisa de pular de um curso para o Pular. outro, assim. Então, É. mas pode Mas ser, eu vou acho que até é anotar isso, aqui. tipo, eu acho que é isso. Daí a Astra foi meio que essa mudança geral nela, assim, que ela não é, ela ainda tem, ela é dedicada em relação ao trabalho, ela tá ali, tipo, focada agora no que ela quer. Ela ainda, quando ela sai com a Otávio, tipo, ela, a Otávia é a única amiga dela, né? Então, tipo, quando elas saem juntas, a Astra ainda se relaciona com homens, enfim. Mas ela meio que fica, ok, tipo, eu não acredito no amor, eu vou só pegar e, tipo, certas. Não, não, claro, não Casual, todo né, mundo, ela quer só né? É uma casual. Ela pessoa era. Quando alguém parecia interessante em algum momento, tipo, ela ela não é ficava. virgona, ela não é aquele Mas não é peguete, ela só pega, não é pega, aquela, pega tipo, geral. não acredito no amor, mas é que às vezes a gente tem essa coisa de, tipo, não acredito no amor e daí, tipo, não pega ninguém. Não, ela É, não sim, acredita não. no amor.
As necessidades No da sexo, carne, ela sim. Ela é mais quietinha, mas ela ainda dá um, né? Se solta, bebe ali alguma coisinha, enfim. E é isso. Quer passar pro Tavis? é, pode ser. Aqui era só isso mesmo? Deixa eu ver aqui como é que ficou a verdade é que a gente tem que talvez, arrumar aqui a personalidade dela um pouco, ou ela vai A ou gente, não vai mudar muita coisa? eu acho que não, a gente mudou. A gente tinha conversado antes sobre isso, porque a gente não Mas na gravou. dela é. Mas eu acho que tá, tipo, ainda assim, ok. Ela em público, ela meio que mantém a mesma coisa. Ela não se sente confortável em público, então eu acho que cabe ainda ela não ficar, tipo, olhando nos olhos das pessoas. Ela ainda tem um pouco de um trauma que foi criado em casa, dela sempre achar que tá atrapalhando, que tá, tipo. E até meio que, sei lá, tipo, ela não se sente confortável mesmo ficando sozinha. Tanto a questão introspectiva dela, ela fica sempre no celular, assim, ela, sabe? Ela entra em algum lugar, ela não gosta, tipo, sei lá, de ir num restaurante sozinha não é uma coisa real, que ela ficaria muito, sabe? Achando que as pessoas estão olhando, prestando atenção no que ela tá fazendo, enfim. E acho que meio que combina isso ainda, não. É, aqui a gente pode só aqui no arco do personagem mesmo, a gente pode só especificar aqui que, tipo, veio de cidade pequena pra cidade grande estudar. Pra gente também não esquecer um pouco dessa coisa delas de interior, então de às vezes expressar um pouco isso na história, assim, de alguma maneira, né. Por Sim. exemplo, a Otávia que sempre esquece de trancar a porta, coisas assim, né. Sim. Eu estava vendo aqui, eu só não sei se faz sentido esse negócio dela ler livro de romance, mas sei lá, não sei até que ponto O isso. que que será que ela faz quando ela tá sozinha então? Ela lê livro de romance, mas só se for de vampiro adolescente. Crepúsculo. É, eu acho que qualquer coisa a gente pode pensar depois como é que vai fazer mais Uhum. essa questão dela sozinha, porque a esse ponto também eu acho que não vai ser tão relevante, a não ser que Não. realmente fosse algo que impactasse muito na história de alguma maneira, né, tipo, o que que ela faz sozinha. Tipo, se fosse, sei lá, se fosse um segredo que em algum momento vai dar uma merda ou sei lá, mas não acho que Sim. cabe aqui, assim. Eu acho que ela fica meio que organizando as coisas dela, ela é metódica, sabe? Tipo, sei lá, se ela tá em casa sem asta, ela fica limpando, fica Pode ser. criando coisa pra cozinha, enfim, não é nada. Por enquanto a ficha da Astra foi isso, né, pra gente ver também como que, às vezes, um detalhezinho muda toda a história, né, mas realmente a personalidade dela estava o acho que o problema maior estava no background dela, assim, né, Uhum. a origem dela, a origem dos problemas dela estavam muito complexos de ser resolvidos. E também como ela era afetada por eles, né, porque a gente não conseguia criar uma personagem tipo, a personalidade dela, não conseguia, tipo, definir direitinho como que ela ia agir em certas coisas. Sim. E, inclusive, eu não estava conseguindo achar um rosto pra ela. Estava procurando, procurando e não conseguia visualizar ela em ninguém, assim. E depois que a gente definiu melhor, eu achei ela no Instagram. É, e aí foram alterações bem sutis, assim, mas que realmente elas vão fazer bastante diferença na interação dela com a história, assim, né, tipo, a maneira que ela vai contar a história, que ela vai reagir aos acontecimentos. Sim. Então, pode parecer pouco agora, mas fez muita diferença na estrutura, que depois também, em outro vídeo, a gente vai, consertar lá a estrutura, depois dessas alterações que a gente fez nas fichas das protagonistas, a gente vai, reestruturar a história ali, os pontos que são afetados realmente por essas mudanças, né. Então, Então, da Astra foi isso. E o próximo vídeo vai ser sobre a Otávia. é isso aí. Dá aquele like, se inscreve para não perder nada. Segue a gente no Instagram, no TikTok, no Pinterest.
A gente tá em todos os lugares. Todos os lugares, é só Mesmo procurar que por Escrevível que a gente vai aparecer. Até no Telegram, participem do nosso grupo do Telegram. Entrem lá. Tchau, Tchau. tchau.